Oi, minhas lindas. Então, falar um pouquinho de alimentação, medicina chinesa e esse nosso período da menopausa. Eu sei que muitas de vocês já têm uma dieta dada por nutricionista, já faz suplementos, e isso tudo é ótimo. Suplementos de vitaminas, minerais, tudo maravilhoso. Na visão da medicina chinesa, tem algumas substâncias que a gente deve ter na nossa ingesta quase que diária. A gente pode trocar uma pela outra e tal, mas nessa fase da vida que a gente está chegando na nossa meia-idade, a partir dos 40 anos, a gente está entrando na meia-idade. A gente provavelmente vai aos 80, 90, a gente quer ir com saúde, então a gente já está na meia-idade. O que que acontece? Vou fazer um pequeno resumo bem rápido aqui para vocês entenderem o pensamento da medicina chinesa sobre essa fase da nossa vida. Quando a gente nasce, quando a gente constitui, na verdade, o nosso corpo dentro do útero da mãe, a gente constitui também uma quantidade de energia, que é a quantidade de energia que vai fazer com que a gente viva 90 anos, 100 anos, 70 anos, 120 anos. Cada pessoa ganha uma quantidade X de energia e esse é o tempo da sua vida. Algumas filosofias, como por exemplo o yoga, ele fala muito da quantidade de respirações que você ganha. Então, por isso que no yoga a gente tende sempre a respirar bem devagar, porque você está gastando a sua quantidade de respirações se respirar muito aceleradamente. Para a medicina chinesa é diferente. A gente ganha o que eles chamam de Jing. Você ganha uma quantidade de Jing que você herda do seu pai, da sua mãe, de toda a sua árvore genealógica, e aquilo forma a energia do seu pai, da sua mãe e dos seus avós, enfim, vem geneticamente. Aquilo forma a quantidade de energia para essa sua vida aqui, o tempo de vida que você vai ter. Essa energia a gente não consegue repor, a gente não consegue mexer. Ao passar dos anos, a gente vai gastando essa energia. É como se fosse um tanque de combustível de um carro. Só que esse tanque de combustível, no nosso caso, é lacrado. Então, a gente ganhou combustível para viver 100 anos. Eu não vou conseguir colocar mais combustível durante o tempo que passa da minha vida, para que eu viva 150 anos, 130 anos, mas eu consigo regular esse uso desse combustível. Quando a gente chega na meia-idade, pensa comigo, a gente para de receber nessa nossa gasolina, nesse nosso álcool, nesse nosso gás, nessa nossa energia da vida, alguns aditivos, igual a gente bota no motor do nosso carro, alguns aditivos. Eu não estou mais recebendo uma carga hormonal tão grande quanto eu recebia aos meus 15, 16, 17 anos de idade. E a minha energia, eu já cheguei mais ou menos na minha meia-idade, a minha energia, o meu tanque de gasolina, ele já está mais ou menos na metade. Isso se eu não sofri nenhum acidente, se eu não sofri nenhuma hemorragia muito grande, se eu não peguei Covid, por exemplo, fui internada, fiquei entubada 2 semanas, depois passei mais um mês no hospital me recuperando. Quando acontecem essas intercorrências na nossa vida, esses acidentes, essas doenças, a gente ainda coloca um aporte maior de energia para sustentar a vida. É como se eu tivesse que subir uma grande montanha com o meu carro e eu tenho que engatar a primeira, no máximo a segunda marcha, acelerar e subir com o motor bem acelerado, para o carro aguentar aquela subida. A mesma coisa acontece quando a gente tem uma doença que afete muito a nossa saúde por um determinado tempo, quando a gente tem uma doença crônica,
ou quando a gente sofre um acidente, enfim, se machuca muito, perde muito sangue, há uma queda na nossa energia. Aí o carro, ele precisa mais impulso para conseguir vencer esse obstáculo, que no caso é a montanha, no nosso caso é o que ocorreu na nossa vida. Então a gente às vezes ainda gasta um pouco mais do nosso tanque de combustível. Mas tem como a gente resolver um pouco isso, mesmo que eu não consiga colocar mais combustível ali dentro, eu consigo não gastar tanto mantendo todo o meu sistema, então todo o motor do meu carro, rodas, balanceamento, mantendo o corpo ok, bem nutrido, com saúde, ele não vai precisar de tanta energia sempre para se sustentar. Por exemplo, um dos alimentos que a gente deve ingerir muito nessa fase da meia-idade: peixes. Eu sei que tem muita gente aqui que é vegetariana. Até o pessoal me pergunta se eu faço yoga, eu sou vegetariana. Eu já fui muitos anos vegetariana, mas por uma questão de saúde mesmo, por uma questão de uma anemia longa e profunda, eu voltei a ter a minha ingesta de carne, carne vermelha. Eu adoro peixe, por sinal, mas eu fui muitos e muitos anos vegetariana por causa do yoga. Mas hoje faço a minha alimentação com proteína animal tranquilamente. É mais uma coisa de espiritualidade, na verdade, né? O yoga tem alguns preceitos ali, mas a gente pode um dia conversar isso num dos nossos encontros, essa questão de ser vegetariana, não ser, essa questão que entra mais para a filosofia de vida do yoga, e lógico que a yoga terapia está junto nisso. Mas nesse caso da medicina chinesa, você deve comer peixe, você deve comer sementes, você deve comer todos os alimentos que são escuros na natureza. Por exemplo, uvas, uva passa, ameixa, beterraba, carne vermelha. O peixe, mesmo que seja um peixe branco, não precisa ser um salmão, ele é do elemento água, ele é água salgado. Na verdade, se tu fosse escolher um fruto do mar para comer, o ideal seria mexilhão, porque o mexilhão, além de estar na água, ele é água salgada, ele ainda é escuro. Então, seria dos alimentos do mar o que mais nutriria a gente, que a gente tem alcance facilmente, né? Existem outros peixes com carnes mais escuras, mas o mexilhão é bem mais fácil de se encontrar. Mas já serve o peixe. Então, feijão escuro, feijão preto, feijão vermelho, feijão claro, pode? Pode. Então, coloca na tua ingesta grãos. Posso comer grão de sementes de abóbora? Pode. Sementes são muito importantes para a medicina chinesa. Ah, Carla, eu uma época comi brotos. Pode comer brotos, brotos germinados em casa, brotos que você compra, maravilha. Mas pensa em alimentos escuros. Então, uva, beterraba, berinjela, feijão preto. Pensas em alimentos, em grãos duros. Claro que você vai cozinhar. Então, hummus, né? Grão de bico, lentilhas de todas as variedades, ervilhas, grãos que sejam mais duros possíveis. Gergelim preto. Gergelim preto é um santo remédio para a gente nessa fase. Um outro alimento que a gente também coloca na nossa alimentação é laranja. Você deve comer uma laranja por dia, no horário que for mais agradável para você. E não faça o suco, coma a laranja. Se for possível, coma a laranja à noite, antes de dormir, que não atrapalhe ali a questão do seu xixi. Então, se você precisa comer um pouquinho mais cedo, coma. Coma uma laranja, porque para a medicina chinesa, a laranja nutre a nossa umidade do corpo, a nossa lubrificação. Ela ajuda muito a fazer yin, porque a gente tem sempre esse equilíbrio de yin e yang.
E nessa fase da menopausa, a gente está com o nosso yin, que está muito ligado ao nosso tanque de combustível lá, um pouco complicado, um pouco faltando equilíbrio, porque o corpo ele está começando a se acostumar a trabalhar com uma energia com uma quantidade um pouco menor de aditivos, que eram os nossos hormônios, e que eles vão voltar. Mesmo quando a gente para de menstruar, a gente entra totalmente na menopausa mesmo, depois daqui a 2, 3 anos você não menstrua mais, você continua produzindo hormônios femininos no seu corpo, e a gente tenta cada vez mais produzir mais, mesmo que não venha mais menstruação, porque não há mais ovulação. Mas a gente continua com uma quantidade razoável de produção de hormônios com os exercícios da yoga terapia. Então, nesse momento, a gente vai tentar equilibrar o corpo para que ele consiga começar de novo a trabalhar bem com a quantidade de energia que ele tem agora e com a alimentação. A medicina chinesa, ela trabalha bastante sobre a alimentação. Quando a gente estiver fazendo a nossa consulta, eu acho que a gente já deve ter feito, eu vou provavelmente ter te falado algumas coisas sobre alimentação, vou perguntar como é a tua alimentação, se tu tens alguma alergia, alguma intolerância, alguma coisa que você não pode comer, ou se você já tem uma dieta de nutricionista, tudo bem, com certeza não vai haver problema nenhum você colocar grãos, colocar uvas, colocar beterraba, colocar laranja na sua alimentação. O pessoal me pergunta muito do inhame. Pode sim. Tudo que for da terra, por exemplo, entre você comer um pão e você comer um pedacinho de aipim, muito melhor você comer um pedacinho de aipim. Isso todo mundo sabe, né? Do que comer um pão branco. Mas principalmente foca nisso. Volta a colocar os feijões, as lentilhas, a uva, a laranja na tua alimentação. Isso vai ajudar bastante a nutrir o seu corpo. E se você come carne, coma carne vermelha. Não precisa ser um fígado, mas coma carne vermelha. O pessoal pula muito para o frango, né? Para a galinha. A gente tem um problema que o frango, na verdade, ele recebe mais hormônios do que aqui no Brasil, do que a gente comer a nossa carne vermelha de boi, de vaca aqui no Brasil. Ainda no Brasil, é muito mais saudável você consumir carne vermelha de gado do que você consumir frango, galinha, chester e esse tipo de animal que é criado muito confinado, porque o nosso gado, eu morei muitos anos em fazenda, né? Quem me conhece lá do sul sabe. Morei anos e anos em fazenda. O nosso gado aqui ainda é como se fosse quase um gado orgânico, não é totalmente, mas ele é. Ele ainda é um gado de campo, ele não é um gado muito confinado. A gente ainda tem ali Minas, a gente tem lugares aqui no Brasil com grandes fazendas de corte, que são fazendas para gado de corte, e eles são criados no pasto. Então, eles ainda são dentro do possível, uma carne mais limpa de aditivos, tá bom? No próximo videozinho eu vou falar um pouquinho sobre para quem tem escape de xixi, o que deve cortar e a gente segue conversando. Qualquer dúvida, só me chama lá, tá bom? Beijo, beijo.